Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Aleluia. Você já sentiu a presença de Deus aqui hoje? Já, que bom. Amém? Todo mundo achou? Atos 9 diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo, levantando-se da terra e abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua direita, a rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo ali alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo, nas sinagogas, pregava Jesus, que este era o Filho de Deus. Amém? Aleluia! Deus poderoso. Pode sentar. Nossa, eu fui lendo, parecia que eu estava sendo transportado para esse momento. Eu acho poderosa essa palavra, mas antes, eu queria falar sobre algo que me chamou a atenção aqui no culto. A irmã Sônia, quando ela abriu o culto aqui, ela leu um salmo. Foi o Salmo 95. Esse Salmo 95 foi o mesmo salmo que foi lido ontem lá na igreja, em Bragança. Na abertura do culto, também na abertura do culto. E esse salmo, ele fala sobre um lugar chamado Meribá. Até o texto fala: lembre-se do que aconteceu lá em Meribá. E a exortação, ela até trouxe uma pequena reflexão
né? É um texto que nos leva a voltar à obediência a Deus. O que aconteceu em Meribá? Quem sabe? Ô, louco. Meribá, a tradução de Meribá é contenda. O povo de Israel tinha saído do Egito e ele, durante 45 dias, ele se manteve com tudo aquilo que ele tinha trazido do Egito, né? Os seus alimentos, seus mantimentos, seus animais. Mas depois de 45 dias acabou tudo. Eles já não tinham alimento, eles já não tinham água, e eles estavam num lugar, como a Bíblia narra, desértico, né? Eles estavam num deserto, caminhando em um deserto. E aí eles murmuraram, reclamaram, provaram a Deus, contenderam contra Deus, Deus mandou o maná. Após receberem o maná, reclamaram de novo, contenderam de novo, porque eles queriam agora carne. E Deus deu para eles carne, mandou cordonizes. Não suficiente, eles reclamaram de novo. Porque agora não bastava comer mais o maná, não bastava comer carne, eles queriam água. Acho que comeu bastante carne, né? Deu sede depois. E aí, nesse local, duas vezes que eles tiveram sede, eles estiveram nesse local. Uma vez Moisés recebeu a ordem de Deus para bater na rocha. E quando ele bateu, saiu água de lá. Foi até cantado no hino, né? E na segunda vez, Deus falou para ele, fale com a rocha. E o que ele fez? O povo estava reclamando de novo. E aí ele bateu, ele ficou irado e ele bateu. E quando ele bateu, a água saiu de novo. Mas saiu uma consequência no meio da água. Deus falou para Moisés, você, seu irmão e todos aqueles que reclamaram não entrarão na terra. Por isso que o Salmo vem numa proposta de reflexão. E é tão interessante que Moisés depois até vai orar para pedir perdão para Deus pela atitude dele, e Deus fala para ele assim, nem ore, porque já foi decidida a sua sentença. Eu não quero falar sobre a posição das pessoas, mas eu quero falar da posição de Deus. Mesmo às vezes nós somos infiéis, a gente até canta, né, que Deus é fiel, às vezes a gente falha, às vezes a gente erra, mas Deus nunca volta atrás na sua palavra. Mesmo que eu sou infiel, mesmo que eu permaneça infiel, nós cantamos aqui, Ele é fiel, e Ele não volta atrás naquilo que Ele fala, Ele não volta atrás naquilo que Ele promete, Ele não volta atrás em nada daquilo que Ele já determinou ou falou sobre você. Mesmo o povo reclamando, Ele deu alimento, mesmo o povo reclamando, Ele deu carne, mesmo o povo reclamando, Ele deu água. Mesmo, irmãos, nós estamos, às vezes, inconstantes diante de Deus, Deus ele permanece na sua constância, porque Ele não muda. E eu acho Deus fantástico, porque Ele não volta atrás. Já pensou se Ele voltasse atrás? Fala, não, Jesus, cancela aí, você não vai morrer na cruz, não, você nem merece. Mas a Bíblia diz bem clara que Deus ele é essencialmente amor. E por Ele ser essencialmente amor, Ele não leva nada em consideração da nossa vida para mudar quem Ele é. Pelo contrário, Ele continua exercendo a sua essência para que nós nos aperfeiçoemos segundo o seu modelo. Eu não vou pregar de Moisés, não, eu vou pregar de Paulo, né? Mas é que eu acho fantástico como Deus vai trabalhando em certas situações e às vezes a gente não percebe, mas é um detalhezinho no culto, um salmo me chamou a atenção. Deus, por que o Senhor está lendo de novo, falando de novo do mesmo salmo? E Ele está falando de novo porque Ele quer que você aprenda. Para que você não tenha o resultado ou o reflexo do que eles tiveram. Eles não perderam a salvação, né? Mas eles perderam a oportunidade de desfrutar tempo na presença de Deus. E receber coisas novas de Deus. E receber experiências, né? Já pensou, Moisés foi escolhido para libertar o povo do Egito e para conduzir a terra.
E aí, por causa de uma atitudezinha, uma falha, um erro, uma desobediência, uma ira, ele ficou na fronteira, né? A Bíblia diz que ele ficou quase na divisa, assim. Quando ele foi orar, Deus falou para ele assim, não ora porque a sentença já foi dada. Ele falou, mas eu vou te dar. Você é Moisés, né? Você é diferente dos demais. Eu vou te dar uma oportunidade para que você, pelo menos, contemple a terra. Ele subiu no Monte Nebo e Deus permitiu que ele visse, até onde alcançasse a visão dos seus olhos, a terra prometida que o povo herdaria. Está vendo como Deus é fantástico? Como Deus é extraordinário? E tudo aquilo que ele prometeu para o povo, ele fez com que o povo chegasse lá. O povo desfrutou depois da terra de Canaã. E aí depois eu venho pensando no Paulo. Ele era o tema. Na verdade, aqui era o Saulo, né? Ele se torna Paulo depois para a região onde ele vai pregar. E eu fiquei pensando a respeito da conversão de Paulo. Hoje eu assisti, a palavra hoje era baseada num desenho que assisti hoje. Um desenho bíblico da vida de Paulo. Eu vi hoje bem cedinho. Fazia tempo que eu não assistia desenho bíblico. E depois, quando eu fui orar à tarde, né, o Saulo não saiu da minha cabeça. E eu fiquei pensando a respeito da condição de Paulo. Quem era Paulo? Paulo não era... Às vezes a gente olha e fala assim, Paulo ele era só um perseguidor. Não, na verdade não. No livro de Filipenses, no capítulo 3, ele dá uma breve descrição de quem ele era. Ele fala que, segundo o conhecimento da lei, ele era como um fariseu. Porque ele analisava bem o que tinha na Escritura, ele conhecia muito bem o que estava descrito na letra. Ele era um defensor assíduo da lei de Moisés. Tudo aquilo que ele aprendeu, tudo aquilo que ele foi ensinado, ele era zeloso como um fariseu. Porque às vezes a gente olha o fariseu e a gente sabe muito bem na parte do fariseu em relação à religiosidade, em relação a eles cobrarem coisas que às vezes não precisavam, mas em termos de conhecimento da lei, não tinha um grupo melhor naquele tempo. E Paulo era uma pessoa excelente. E o texto vai falando que ele, desde que ele era pequeno, ele exercia muito mais o judaísmo do que muitas pessoas que eram maiores do que ele. Ou seja, desde muito novo, ele já pregava o judaísmo, não tinha Jesus ainda no caminho. Então ele conhecia muito bem o que estava descrito na lei. Ele mesmo se identificava como, em relação ao conhecimento da lei, eu fui um fariseu. Em relação ao zelo com a palavra de Deus, ele fala, eu fui um perseguidor da igreja. Eu era tão zeloso que quando os cristãos apareceram, eu não tinha como identificar o conhecimento que eu tinha com a novidade que eles prometiam. Então ele fazia o que? Ele perseguia. E ele falou, segundo a justiça que havia descrito na lei, eu fui irrepreensível. Ninguém foi melhor do que eu. Esse era o entendimento que ele tinha da sua vida, até um dia ele sair para executar o seu trabalho diário, perseguir cristãos. Esse tornou-se o seu trabalho de vida, porque ele tinha no seu entendimento, na sua cegueira espiritual, ele não entendia em Jesus uma novidade. Ele não via em Jesus o Messias que havia sido profetizado, o Messias que havia sido anunciado, o Messias que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Não, ele não tinha essa identificação, porque ele não conhecia Jesus. E muitas vezes da nossa vida nós fomos cegos, porque a gente não conhece Jesus, talvez na sua essência ou na sua totalidade. E talvez tenha situações na nossa vida que a cegueira aparece. O Fabiano até fez uma ministração aqui, põe a mão na sua cabeça e determine cura sobre você. Se eu não exercitar isso com fé, irmão, não acontece nada. Então eu preciso conhecer quem é o autor da fé, porque ele vai fazer com que a minha fé produza resultado. E de repente Paulo sai, ele pega a carta justamente para ter autorização pelos lugares onde ele passasse, ele poderia ter livre acesso e liberdade para perseguir quem ele quisesse. E Paulo não era bonzinho, ele era cumpridor da lei. Então não importa se fosse homem, se fosse mulher, se fosse criança, a Bíblia diz que ele invadia os lares e ele pegava e exercia juízo sobre essas pessoas.
Até um dia que ele resolve ir para Damasco. Mal sabia ele que aquele dia, Deus tinha preparado um encontro para ele. Assim como você está aqui hoje, foi um encontro marcado pelo Senhor. Às vezes a gente veio cansado, a gente passou aí, quem foi para Bragança, né? Quem viajou, até hoje talvez esteja cansado, mas Deus ele tem um encontro marcado para mudar a sua vida e criar uma nova identidade em você hoje. Se você crê, irmãos, foi isso que ele fez com Paulo. É mudança de patamar, é mudança de visão, é mudança de religião, é mudança de disciplina, é mudança de conceito, é mudança talvez de autoridade até, porque ele dependia da autoridade de homens, mas quando ele teve um encontro com Jesus, ele tinha uma autoridade nova, uma autoridade que vinha do céu. Aí a sua perseguição passou de perseguidor para alguém que começou a ser perseguido por algo que ele recebeu de novidade. E o texto que a gente leu vai descrevendo exatamente como foi. Ele saiu com o propósito de perseguir. Mas Jesus saiu no propósito de impactar, modificar, transformar. Jesus poderia exercer juízo sobre ele, amém? Poderia falar, você persegue todo mundo, então agora você vai sofrer, você vai pastar agora. Não, Jesus não tinha esse tipo de encontro. Quando você tem um encontro com Jesus, irmão, você tem um encontro real com Jesus, a excelência do sentimento que você tem é de um pai te pegando nos braços. Talvez a sensação de Paulo era que ele deveria castigar, mas a sensação de Jesus é que ele teria alguém ali de valor para ele. Que aquela pessoa, naquele ambiente, naquele momento e aquela missão, não traria isso para ele. Traria apenas alguém que era bom na sua profissão, era bom na sua competência, era bom na sua qualificação. Mas o que Jesus tinha para ele era algo muito maior, era muito diferente. E aí Jesus vai fazer um encontro diferente. Ele vem caminhando, e aí nós lemos o texto aqui. Um resplendor que veio direto do céu. Foi tão forte o que Jesus fez com ele que ele ficou cego. Cego. 3 dias ele ficou cego. E é bom que o ministério dele já começa com 3 dias cego, 3 dias de jejum, né? Ele não comeu, nem bebeu nada durante esses 3 dias. Foi o intensivão de Jesus para ele. Alguns demandam mais tempo, alguns querem estudar, alguns querem isso, mas Paulo já estava pronto. Paulo precisava apenas de redirecionamento. Às vezes a gente está na igreja, irmãos, a gente está anos e anos, e às vezes a gente não consegue alcançar aquilo que Deus determinou sobre nós. Sabe por quê? Porque falta um direcionamento, falta uma mudança na nossa visão. Tem coisas na nossa visão que tem atrapalhado para a execução da obra de Deus. Por isso que ele precisava ficar cego. Eu entendo aqui que ele ficou cego porque ele não poderia mais ver nada. E quando ele abrisse novamente os olhos, ele encontraria agora uma nova visão do ambiente que ele estava. E aí é interessante que a gente lê o texto, né? Ele caiu ali, ficou cego. E o que é interessante é que quando Jesus fala para Ananias, ele fala assim, Ananias, você vai lá na casa de Judas, lá na rua chamada direita, porque tem um homem lá chamado Saulo, ele está fazendo o quê? Ele está orando. Orando. Eu acho que o impacto foi tão forte que ele não sabia nem o que fazer. Ele só tinha certeza de uma coisa. Foi Deus que me encontrou. Jesus falou para ele, né? Quem é você? Por que você me persegue? Ele sabia quem ele estava perseguindo. Ele sabia o propósito que ele tinha colocado no seu coração. Mas o propósito de Jesus na vida dele era novidade. Era novos rumos, né? Novos começos, novos caminhos. Se você veio aqui hoje para ouvir essa palavra, Deus tem para você um novo começo. Um novo caminho. Não que você esteja, eu estou andando no caminho errado. Não, não é isso. Paulo, até então, aqui, se você olhar, ele de acordo com a lei, ele não estava fazendo nada errado. Tudo aquilo que ele tinha aprendido, tudo aquilo que ele tinha de autoridade, que ele estava executando, para ele estava fazendo o que era certo. Só que não era o propósito de Deus. Por isso que Deus quer hoje, irmãos, que você tenha uma nova visão. Como assim, pastor? Uma nova visão?
Você precisa perguntar para Ele o que Ele precisa direcionar em você. Quando Paulo saiu dali, a Bíblia diz que ele já saiu para pregar. Ele já não queria mais perseguir ninguém. De repente ele queria amar todo mundo. De repente ele queria que todo mundo conhecesse o Jesus que ele conheceu. Ele queria que todo mundo tivesse o encontro que ele teve. Ele queria que aquilo que Deus mudou dentro dele fosse modificado nas pessoas também. Ele queria que todo mundo que se aproximasse dele recebesse o que ele havia recebido. E hoje Deus te chama para o mesmo encontro, irmão, para que você receba de Deus algo que você às vezes tem perseguido e não tem alcançado. E se você crê hoje, colocar no teu coração e pedir para Ele, Ele pode te dar. Então você precisa crer na palavra, crer que Ele pode fazer toda e qualquer coisa. Para Deus não há limite, irmão. Para Deus não há limite. Né? As irmãs cantaram aqui, ó. Quanta coisa que Deus pode fazer, eu já nem lembro a sequência, mas Deus pode fazer tanta coisa simplesmente porque Ele é. Então, se nós viemos na casa dEle para buscar Ele, irmãos, nós precisamos estar aqui para receber dEle o que Ele tem para oferecer para nós. Mas quando você se entregar para Jesus, que seja de verdade, seja intenso e seja total. O que aconteceu com Paulo? O texto fala sobre exatamente conversão. Ele teve uma mudança total de sentido na sua vida. Talvez você está há muitos anos já com o Senhor, já ouviu falar dele, já conhece ele, ora, talvez até jejua, talvez até leia a Bíblia, mas se você não tiver uma mudança, irmãos, total do sentido na tua vida, você não teve um encontro real com ele. Eu não estou falando de salvação, não. Porque salvação, se você aceita crer, você já está salvo. Eu estou falando de experiência, de desfrutar da presença, de estar anos e anos na presença desfrutando. Não importa o limite, não importa a circunstância, não importa a adversidade, não importa os problemas, não importa a dificuldade, não importa o que se apresenta, importa que eu tive um encontro com Ele e nada é maior do que esse encontro. É isso que eu preciso viver, irmãos. Nada é maior do que o encontro com o Senhor. Nada. Eu fico pensando se Deus, nesse dia aqui, se Jesus falasse para ele assim, Paulo, é o seguinte. Quando Deus falou isso para mim, irmãos, eu fiquei pensando, eu falei, eu preciso me converter hoje mesmo. Fiquei pensando, se Deus falasse para Paulo, Paulo, é o seguinte, quer ir para o céu? Depois disso que você passou aí, você quer me seguir de verdade? Quero. Então ninguém vai falar que não quer. Se Deus falasse para ele assim, Paulo, é o seguinte, você vai ter que tomar 196 chicotadas. Você vai ter que ser apedrejado pelo menos uma vez. Você vai ter que tomar uma surra de vara pelo menos 3 vezes para você tomar uma vergonha. Ser crente de verdade. Você vai ter que sofrer um naufrágio. Talvez 2, talvez 3. Você vai ter que passar alguns perigos, você vai ter que passar alguns sofrimentos, você vai ter que passar necessidade, você vai ter que passar angústia, você vai ter que passar uma série de dificuldades. Quer me servir? O que você acha que Paulo responderia? Sim ou não? Sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão. Vocês estão com medo, irmão? Quem acha que não? Quem não entendeu a pergunta, não sabe o que eu estou falando? Volta para a terra, então. Irmãos, quem tem um encontro real com Jesus não está preocupado com o que passará. Essa é a realidade de hoje. Quem tem um encontro com Jesus não está preocupado se você vai sofrer amanhã. Hoje eu acordei, irmão, quebrado. Pensei que eu tinha tomado uma surra. Tinha dores no meu corpo hoje que eu não sabia nem que essa parte do corpo doía. Pedro falou para mim, você está com dor na onde, pai? Eu falei, estou com dor dentro do osso do pé. Ele falou, nossa, mas dá para doer lá? Eu falei, não sabia que dava. Exatamente o reflexo do que Deus fez ontem. Agora, você acha que eu estou preocupado com isso, irmão? Eu não estou preocupado porque o encontro que eu tive com Ele supera qualquer adversidade. É isso que Deus quer que você comece a entender e comece a viver para começar a desfrutar. A gente está muito limitado, irmãos, naquilo que nós trabalhamos para nós.
E na verdade, quando você foi chamado para trabalhar para um reino. Você recebeu um Senhor, você recebeu uma autoridade, você recebeu uma missão, você recebeu um desafio e um privilégio de servir. Porque Paulo não se preocupou com nada disso que ele passou, ele estava preocupado em receber de Deus coisas espirituais. Pensa o que? Alguém que foi arrebatado até o terceiro céu. Imagina que glória que é. Deus te levar, irmãos, numa dimensão onde nenhum homem chegou, só Ele. Talvez ele tenha tido muitas adversidades, muita luta por causa do propósito dele. Sim, mas ele teve muita glória diante da sua presença. Ele ressuscitou pessoas, ele curou pessoas, ele libertou pessoas, ele deu visão para pessoas. Ele fundou igrejas, ele fez uma obra missionária, ele pregou para os gentios quando ninguém queria, ele foi abrir, ele estendeu, ele ampliou as tendas do reino. Tudo isso ele sentiu que era muito maior do que as dificuldades que ele passaria. Por isso que Deus quer que você hoje tenha na sua mente que as adversidades, do que você passa, não é nada diante do encontro e daquilo que Deus pode oferecer para você. Não é nada, irmão. Nada. Então você olha para a sua luta aí e fala assim, ó, você não é nada. O que vale na minha vida é o encontro que eu tive com Ele. É isso que faz a diferença. É isso que muda o ambiente onde você está. É isso que você começa a viver algo que você entende que você está desfrutando da presença. Que estar naquele ambiente, que estar na igreja é um privilégio. Aí você entende o que o salmista quis dizer quando é melhor estar um dia na casa do Senhor do que em outras partes 1000 dias. Porque não existe nada melhor do que estar diante da presença de Deus, não existe nada melhor do que sentir a presença de Deus, não existe nada melhor do que ouvir a sua voz. Quando Paulo ouviu a voz de Jesus, foi um impacto que mudou a sua vida. E o que Deus quer fazer com você hoje é que você tenha o mesmo impacto. Que o Jesus que você conheceu, se até hoje não foi tão impactante a ponto de você superar os obstáculos, que a partir de hoje você conheça um Jesus diferente. Um que tem poder e tem autoridade para fazer tudo aquilo que foi cantado aqui. Tudo aquilo que a Bíblia descreve como poder e autoridade que Ele tem e Ele pode te oferecer. Nós precisamos, irmãos, desfrutar das coisas. Você olha para o mundo aí fora, está todo mundo apavorado. O Papa ficou doente e o pessoal está apavorado. Nossa, o Papa vai morrer, já vixe, vai levantar o anticristo, vai ser, não sei. Tem uns crentes aí que já estavam. E tinha um monte de gente sofrendo por causa do Papa, da situação que ele estava. E tinha os crentes esperando, não, é melhor morrer porque aí já cumpre a palavra, né? É querendo adiantar o passo do Papa, né? Irmãos, fica com o encontro. Fica com Jesus de verdade. Comece a desfrutar da presença dele, não no culto, né? Porque Deus deu para você um privilégio que no Antigo Testamento eles não tinham. Eles não tinham o privilégio de orar aqui, ó. E se eu orar agora aqui, se você orar agora aqui, eu tenho certeza de uma coisa, Deus te ouve. Deus me ouve. Naquele tempo não tinha essa possibilidade. Você imagina que era o sacerdote, o sumo sacerdote demorar 1 ano da sua vida se preparando, sem cometer nenhum pecado durante 1 ano para poder entrar diante do lugar santíssimo. 1 ano para estar lá e ainda correr o risco de virar um churrasco na hora. Hoje Deus te dá a oportunidade de que se você orar, Ele te ouve. Hoje você tem a oportunidade que Jesus te deu de todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. O que é que você veio pedir hoje? O que é que você veio buscar hoje? Antes dos seus pedidos, antes da sua busca, busque o encontro. Busque o que pode mudar a sentença. Busque o que pode mudar a sua identidade. Busque o que pode mudar o teu nome. O Saulo era o extremo perseguidor da igreja, mas o Paulo, ele era o menor dos apóstolos, mas trabalhou mais do que todos os apóstolos juntos. Quando eu leio esse versículo que ele está
se autorretratando, irmãos, olha a dimensão, porque ele não conviveu com Jesus, né? Ele não estava ali nos 12. Embora tenha alguns irmãos que às vezes colocam ele lá, mas ele não estava lá. Ele não teve o ensinamento durante 3 anos. Ele não precisou de alicerce de 3 anos para a conversão, para a modificação. Não, ele precisou apenas de um encontro. Ele precisou apenas ouvir uma voz. E foi o suficiente para mudar a sua história. Talvez você venha aqui anos e anos procurando algo de Deus, procurando uma história, procurando. Só precisa um encontro só. É só um encontro que pode mudar a sua história. Se você crê, é hoje. Para Jacó só foi suficiente um encontro. Deus mudou a sua história, mudou o seu nome, mudou a sua fama. Para Paulo foi somente um encontro. Mudou o nome, mudou a história, mudou a fama. O perseguidor agora era alguém que perseguia agora o amor de Cristo. É aquele que perseguia pessoas para oferecer, não mais para julgar. Era alguém que foi escolhido por Deus para exercer misericórdia. Foi alguém escolhido por Deus para exercer o amor. Foi alguém escolhido por Deus para exercer oportunidade para que outros pudessem alcançar o caminho que ele encontrou. E hoje Deus te chama da mesma forma, né? Não quer mudar o seu nome, mas Ele quer mudar a sua história. Ele quer criar uma nova identidade em você, para que quando você sair daqui hoje, você comece a pensar: Deus, eu preciso orar, eu preciso buscar para que o encontro seja algo que marque a minha vida para sempre. É para sempre, irmão. Eu tive um encontro com Jesus muito cedo. Muito cedo. E quando eu tinha 14 anos, há 34 anos atrás, exatos quase, eu ouvi uma palavra. Eu fui convidado numa igreja, olha como Deus faz as coisas. Eu fui convidado numa igreja para participar de uma escola bíblica de férias. Foi aqui na Igreja Unida, aqui, ó, na rua da minha mãe ali, na Nairu. Da pastora Neuza. E eu fui chamado para participar. Por quê? Porque eu gostava da Bíblia. Eu gostava de ler a Bíblia. Eu não leio mais nada, irmão. É bem difícil eu ler. Tenho livros e livros lá. Quem lê tudo é a Júlia ou a Fabiana. Aí eu falo para elas: me conta, se o livro for bom, eu dou uma folhada. Se não, desde cedo. Então, qualquer desafio, a escola bíblica naquele tempo, né, que tinha a escola bíblica de férias, tinha muito desafio. Então, se você decorava as bem-aventuranças, né, você concorria lá. Se você decorasse os 10 mandamentos, você concorria. Se você decorasse fruto do Espírito, né, se você fosse decorando, então tinha muito desafio de decorar. Se você decorasse salmos, né, tinha vários salmos, né, para decorar, tem 150 na Bíblia, né, então não faltava opções. E eu fui convidado para ir lá participar. E eu cheguei lá, eu fui com um rapaz, ele era da minha igreja. E ele namorava a filha da Neuza, filha da pastora. Ele também chamava André. E aí eu fui para esse culto. Não sei porque eu estou falando isso, mas... E eu fui nesse culto, nessa escola bíblica de férias. Chegou lá, estava todo mundo sentado, eu não conhecia ninguém, só conhecia ele que estava comigo. E as irmãs dele que tinham ido junto. E de repente, quando eu cheguei lá, eu estava sentado, ele falou para mim assim: ó, pega o microfone lá e vai orar. Irmãos, você já sentiu cair a pressão, assim, que parece ver uma linhazinha, assim, vai tirando, assim, ó? Foi a sensação que eu tive na hora. E eu não tinha opção, eu estava lá, e eu falei: então tá bom. Aí eu fui orar. Peguei o microfone, nunca tinha pego um microfone na minha vida. E eu peguei o microfone pela primeira vez nesse dia. E eu comecei a orar. Não era uma oração das melhores, né? Nem tinha muito conhecimento para isso naquele tempo. Mas eu comecei a orar ali naquela simplicidade e tal. E quando eu acabei de orar, a pastora levantou e falou para mim assim: você foi escolhido de Deus para ser um pastor. Foi o dia que eu ouvi essa palavra. A primeira vez da minha vida que eu ouvi essa palavra foi essa. Aquilo ali foi um choque na minha vida, porque eu entendia isso há 34 anos atrás,
O pastor assim, não mudou nada até hoje, mas a crença das pessoas é que mudaram. Para mim, o pastor é Deus na terra. Então, se o pastor falava, era lei. Se ele mandasse eu lavar o carro, mas não está na Bíblia isso, mas é lei, você tinha que lavar o carro. Né, como muitas vezes eu fiz para o meu pastor. Então, tinha uma visão nesse sentido. E quando aquela palavra entrou no meu coração, eu fiquei pensando, que capacidade, Deus, eu posso chegar para ser alguém referência como homem de Deus. E eu fiquei pensando, como que eu vou fazer isso? Olha o engano do homem, né? Como que eu vou me transformar num pastor? Como que eu vou virar um pastor? Claro que tem todo um preparo que você vai ter que ter na sua vida, mas quem te forma, quem te forja é Ele. Porque quem escolhe é quem prepara. Quem escolhe é quem ensina. Quem escolhe é quem envia. Por isso que quando Jesus veio e Ele reuniu os discípulos e ensinou os discípulos, Ele falou para eles, olha, agora meu tempo já está próximo, mas vocês ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando como eu tenho ensinado a vós. A escolha de Jesus na minha vida e na sua veio com uma missão. Já veio com um impacto de mudança, já veio com o impacto de uma história. E quando eu saí daquela igreja, eu já saí com uma palavra sobre a minha cabeça: você vai ser um pastor. A primeira coisa, você precisa ser pastor de alguém. Quem me escolheu não foi a pastora. Eu nunca fui na igreja dela, foi só esse dia. Depois eu voltei lá, quando eu era presbítero, eu voltei lá para pregar. Mas eu saí com uma ordem na minha cabeça. Você vai ser um pastor. Deus vai te preparar para isso. Mas eu era muito novo, eu não entendia as coisas, como é que ia funcionar, como é que aquilo. Até porque assim, eu era uma pessoa, não muito diferente do que eu sou hoje até falo mais, né, mas eu sou uma pessoa que fala pouco. Eu falo bastante pregando, mas se quiser perguntar para a Fabiana, você vai ver que eu falo extremamente pouco. E aí, quando eu fui... Nossa, é para eu testemunhar a minha vida hoje, Jesus. Quando eu fui trabalhar... Não, antes de trabalhar. Com 15 anos, eu morava em São Caetano. Mudei para São Caetano. E aí, meu pai falou assim, você precisa estudar para tomar um rumo na vida, né? Não foi exatamente essas palavras, mas o significado foi esse. E aí, naquele tempo, estava em alta cursos de computação. E eu fui matriculado na SOS Computadores. Olha, nem existe mais hoje, acho. E aí eu pensei, eu fiz o curso durante 6 meses. E aí o pessoal gostou lá, me ofereceu outro curso. E eu fiquei mais 6 meses. Fiquei 1 ano fazendo o curso lá. E aí foi a grande sacada da minha vida. Eu falei, eu me achei na vida. Vou trabalhar um computador, ninguém vai falar comigo, não vou interagir com ninguém. Glória a Deus, esse é o caminho. Né? Mas nessa parte eu tinha esquecido que eu tinha que ser pastor. Né? Então, estava em outro rumo. Aí eu arrumei um emprego. Falei, vou trabalhar na área de computação, um emprego analista de suporte. Não sei porque eu estou contando isso, mas Deus tem um propósito para todas as coisas, você vai ver. E aí eu comecei a trabalhar. 3 meses depois que eu estava trabalhando, foi acho que 3 meses, eu fiquei 1 mês fazendo o curso, depois voltei para o escritório. No 3º mês, tinha uma feira de computação chamada Fenasoft, nem sei se existe ainda. E aí meu chefe chegou para mim e falou assim, você vai trabalhar lá na Fenasoft. Eu nunca tinha ido, nem sabia como é que era. Falei, não, eu vou. O que é para eu fazer lá? Ele falou assim, você vai ficar lá no stand, a gente vai montar um stand lá, você vai ficar fazendo uma apresentação para o sistema e convidando as pessoas para ir para lá. Eu falei, eu? Não é possível. Tem que fazer uma oração forte. Porque o chefe é o maior educador espiritual para alguns, hein? Porque a maioria não fala não para o chefe, né? Então Deus também sabe disso e também Deus usa o chefe.
Às vezes você acha, o chefe é chato, talvez é Deus usando o chefe, hein? Ó. Não sei para quem é, mas serviu, pega. E aí eu falei, não, Jesus, você precisa me ajudar. Nessa daí, ó, eu juro que se nessa você me livrar, na próxima... E aí eu fui para a feira. Chegou lá, alguém apareceu de última hora, falou, não, pode deixar que eu apresente o sistema. Eu falei, glória a Deus, aleluia. Eu fiquei só com a missão de dar cartãozinho. E aí passou a feira. Falei, glória a Deus. Mas palavra dada, não volta atrás. Passou 2 meses. Meu chefe chegou para mim, eu tinha recém tirado carta. Chegou para mim, catou a chave do carro da empresa, me deu na minha mão, falou assim, ó, você pega o carro, você vai para Guarulhos, você vai fazer uma apresentação do nosso sistema contábil para todo o corpo diretivo de uma empresa. Eu falei, não é possível. Deus está querendo me pegar de vez, né? Eu nunca dirigi, não sei nem chegar em Guarulhos, não tinha o Waze, não tinha Google Maps, não tinha nada para direcionar. Mas eu fui mesmo assim. Aí o rapaz do comercial falou assim, ó, eu vou com você para você não ir sozinho. Eu falei, Jesus, você precisa me ajudar, mas nunca fiz isso na minha vida. Como é que eu vou chegar nesse ambiente e vou ter que apresentar para um monte de gente que eu nem conheço, não sei nem o que eu vou falar, nem conheço o sistema contábil, trabalho aqui o meu negócio é computação. E é engraçado que assim, quando a gente não quer fazer alguma coisa para Deus, a gente usa de muitas justificativas que a gente não tem competência para exercer, só que Deus está acreditando em você. Deus está falando, você não tem, mas sou eu que vou te dar. Você ainda não consegue, mas eu estou modelando você. Você está sendo direcionado para exercer algo que hoje você não entende, mas amanhã você entenderá e você verá. E esse dia estava bom de oração, estava bom na fé. Né? Eu orei de novo, Deus me livrou esse dia de novo. Oh, Deus maravilhoso. A gente até comemora, é uma libertação que não nos pertence. E eu continuei trabalhando no mesmo lugar. E um dia, aí esse dia acho que Jesus falou assim, não, você chega. Já orou demais, a gente já conversou bastante, mas agora é a hora da prova. E aí Jesus fez um intensivão, igual ele fez com Paulo, ele fez comigo. Meu chefe chegou para mim, deu a chave do carro, de novo. Falou assim, ó, se você vai para Descalvado. Alguém sabe onde é Descalvado? Exatamente, também foi a mesma reação. Descalvado, o que é isso? E ele falou assim, você vai para lá, você vai ficar 1 semana lá. E você vai dar treinamento de todos os sistemas que a gente tem aqui lá. Aí eu falei, Senhor, e agora? E aí Deus falou para mim assim, estou aperfeiçoando você. Aí, irmãos, na hora, assim, na hora, uma resposta de uma oração foi o encontro que eu tive com Jesus. Na hora, eu entendi na hora tudo o que Ele queria fazer comigo. Na hora veio de novo a palavra, você vai ser um pastor, você recebeu de Deus uma missão, e o que Deus está fazendo com você é um aperfeiçoamento. Eu fui para aquela cidade, antes de Santa Rita do Passa Quatro, é longe. Fui sozinho, dirigindo, nunca tinha pego estrada, não sabia nem o nome da rodovia. Eu fui recortando, eu tinha o guia que ele tem para tirar xerox, fui recortando quais eram as localidades que eu tinha que pegar até chegar lá. 4 horas de viagem, eu gastei na primeira vez que eu fui para lá. Cheguei lá para ficar 1 semana, fiquei 6 meses. 6 meses. Já conhecia todo mundo na cidade, já jogava futebol depois. Ixi. Deus, quando você tem um encontro com Ele, te esclarece as coisas. Te esclarece. Talvez você está aí sentado há muito tempo na igreja, Senhor, o que é que eu vou fazer? Deus está te falando assim, hoje, se você levantar, começar a seguir pelo caminho, eu vou ter um encontro com você e vou esclarecer aquilo que você precisa realizar. Tudo que Deus faz na minha vida e na sua, irmãos, tem propósito.
Tudo que Deus fez na vida de Paulo tinha propósito, só que tinha nele alguém que tinha disponibilidade de ir onde precisava ir. Não tinha medo, não tinha justificativa, não tinha desculpa, não tinha nada. Ele queria ir. Quem tem um encontro com Jesus de verdade, vai. Se você não está indo para lugar nenhum, irmãos, reveja o seu encontro. Se você não está indo para lugar nenhum, se não está alcançando além dos que estão perto de você, você precisa ter um encontro com Ele que mude a sua vida. Não se acostume. Porque Deus, Ele tem como eu falei ontem, quando Deus enviou o maná, Ele enviou para o povo uma provisão que era diária. Se você buscar a Deus todos os dias, Ele tem uma porção diária para te oferecer. Todos os dias. Então você precisa começar a buscar a Deus todos os dias. Por isso que o salmista orienta lá, medite de dia e de noite. Quando Deus dá ordem para Josué, Ele fala, medite na palavra de dia e de noite. Tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto está escrito. Não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Então eu prosperarei o teu caminho. Precisa de um encontro, irmão. Se você não tiver um encontro, as coisas de Deus, a palavra de Deus, ela perece. Sabe por quê? Porque aí eu quero fazer. Quando Deus deu a ordem do maná, falou para o povo assim, ó, você pega o suficiente para você comer hoje. Amanhã é outro dia. Talvez amanhã nem exista. A provisão é para hoje. Desfrute do hoje. Mas sabe o que aconteceu? Um monte de gente pegava um monte. Falou, não, vai que amanhã falta, né? Vamos pegar bastante. No outro dia, sabe o que acontecia? Estava tudo podre, cheio de bicho. Porque naquele outro dia, Deus tinha um maná, mas aquele outro maná era novo. Ele tinha um maná que era novo, que tinha produzido especialmente para ser absorvido naquele dia. Talvez Deus mudasse o gosto, né? Mudasse, porque o maná continuou sendo o mesmo, mas talvez diariamente Deus ia mudando o paladar das pessoas. Afinal de contas, eles tinham que comer durante 40 anos, né? Imagina 40 anos você comendo todos os dias a mesma coisa, de manhã, de tarde, de noite. Mas se você tem uma porção diária de Deus, de manhã, de tarde, de noite, você não enjoa dele. Você não se conforma, você não se acostuma. Porque quando você começa a ter um encontro com Ele, quando você começa a ter experiência com Ele, Deus vai te acrescentando coisas que você nunca viu. Deus vai te dando experiência de coisas que você nunca sonhou, nunca idealizou, nunca passou na sua mente. E é isso que o próprio Paulo disse, aquilo que o olho não viu, o ouvido não viu, não chegou no coração do homem, são as coisas que Deus tem preparadas para aqueles que o buscam. Quer ver coisas extraordinárias acontecer, irmãos? Busque a Ele. Quer viver milagres espetaculares? Busque a Ele. Quer ver coisas sobrenaturais que ninguém homem viu na terra? Tenha um encontro com Ele. É só você levantar e seguir, porque Ele está sempre preparado para o encontro. Não sei que caminho você tem que seguir para que o encontro seja real. Mas Deus está me falando hoje que você precisa ter um encontro para que você pare de olhar para trás. Você precisa ter um encontro para que você pare de olhar para os lados. Por isso que quando Paulo teve um encontro, Paulo ficou cego. Quando você está cego, foi o que aconteceu aqui, ó. Ele precisou ser conduzido. Se você estiver cego das suas vontades, Deus pode te conduzir a caminhos espirituais que você nunca pisou e nem passou. E a palavra ficou na minha cabeça até o dia que eu fui ungido pastor aqui. Aí se cumpriu tudo aquilo que Deus determinou, tudo aquilo que talvez pudesse ter sido abreviado o tempo. Hoje, quando eu olho para trás, eu falo assim, podia ter sido antes, né?
Poderia ter vivido coisas de Deus antes, poderia ter aproveitado aqueles momentos antes, poderia ter estudado mais a Bíblia antes, poderia ter lido a Bíblia inteira muito antes, poderia ter orado mais muito antes, poderia ter jejuado, poderia ter visto as palavras da Conceição, que era para eu ler todo dia, muito antes. Eu poderia ter aproveitado para desfrutar disso. Sabe por quê? Porque hoje eu olho e falo assim, eu quero cada dia mais de Deus. O que eu tenho dele não é suficiente, eu quero mais. Eu tenho sede por ter mais de Deus, por olhar a palavra e ver novidade. Às vezes eu não tenho, às vezes eu estou conversando com a Júlia, ela fala assim, pai, você faz umas conexões quando você fala que eu nem acredito. Eu falo, nem eu. Que é tão fantástico, porque assim, não é algo que eu pensei, não é algo que eu idealizei, muito menos que eu escrevi, mas são coisas que Deus vai produzindo em experiência à medida que você está com Ele. Então você precisa, irmãos, começar a gastar tempo com Ele, para você ver como é bom servir Jesus. Hoje em dia, você não vê as pessoas procurando dons. Sabe o que é dom? A palavra dom significa presente. A Bíblia diz que Deus, que só o Espírito Santo deixou 9 presentes. Só o Espírito Santo. Jesus deixou 5. Depois vocês procuram, tá? Vou dar só uma dica. 1 Coríntios 12 e Efésios 4. Dons são presentes. Quem gosta de ganhar presente aqui? Então, se você gosta de ganhar presente, Deus tem 9 com 5, 14. 14 presentes aqui, ó. Pronto para você. De graça. Sem pagar nada, sem preocupações, sem cobranças ou exigências, simplesmente encontro. Por isso que a vida de Paulo, irmão, né, hoje a gente vê a história pronta já, né? Ele mesmo confessa tudo o que ele passou no final da sua vida, mas em nenhum momento você vê ele falando assim, ixi, que ruim foi isso. Nossa, passei aquilo por causa dos outros. Olha, sofri aquilo por causa daquilo outro. Sofri por causa de fulano. Sofri por causa de ciclano. Nossa, não devia ter jejuado por fulano. Não devia ter orado. Não. Quando ele é feita uma convocação ao Paulo, é lhe dada uma ordem de comparecer em Roma. Aqueles que estavam presos com ele falam, Paulo, e agora? Se você vai morrer? Ele falou, eu vou, mas eu combati o bom combate. Tudo aquilo que eu fiz, eu sei que foi muito bom. Eu sei que Deus, quando eu chegar lá, Ele vai se orgulhar de mim. E eu fiquei pensando sobre isso. Já pensou se eu chegar no céu, Deus se orgulhar de mim? Eu fiquei pensando que ontem a Raquel, quando ela me chamou para pregar, ela falou algumas coisas que ficou impactada na minha mente. Às vezes a gente não está preparado para receber elogio. E quando ela começou a falar as coisas, e eu fiquei pensando assim, foram sementes que foram colocadas na minha vida por causa de alguém. E hoje talvez estou colhendo o trabalho, e esse trabalho está se estendendo na vida dela e na vida de vocês que têm ouvido eu pregar aqui constantemente, para que isso não fique só preso em mim, mas que isso multiplique. Porque tudo que acontece aqui através da minha vida, irmãos, foi por causa de uma pessoa chamada Maria. E às vezes a gente pensa assim, eu vou pregar para uma pessoa, e talvez, uma pessoa é pouca. Não, irmãos, às vezes você vai pregar para uma pessoa e você vai ganhar um exército. A irmã Maria que pregou para minha mãe, ela pregou durante 5 anos. Olha, é testemunho de vida hoje, hein? Aproveite que é difícil eu fazer isso. 5 anos ela pregou para minha mãe, até um dia que minha mãe acordou crente. Quem conhece aqui a minha mãe sabe. Acordou crente. Ela acordou tão crente, irmãos, que era horário de verão e ela não tinha mudado o relógio. Eu cheguei no culto na igreja 1 hora antes. Ficamos lá esperando até começar. 5 anos foi o investimento de tempo da irmã Maria. Ela ganhou a minha mãe. Minha mãe ganhou a família inteira dela. As irmãs.
ganhou os sobrinhos, né? Já ganhou netos, né? Hoje, sem contar os outros, né? Hoje já na família tem acho que 3 ou 4, tem 4, 5 pastores já. E por aí vai. Todas essas vidas são presentes da Maria, que ganhou, porque ela investiu 5 anos da vida dela para ganhar minha mãe. Quando ela ganhou a minha mãe, ela ganhou mais uma multidão de pessoas. Quando ela ganhou a minha mãe, ela ganhou a oportunidade de hoje eu ser pastor e estar aqui falando para vocês. Um encontro com Jesus, irmãos, de verdade, faz com que você queira que os outros também sejam igual você é, que os outros tenham aquilo que você tem, que os outros conquistem aquilo que você conquistou, que os outros tenham aquilo que você tem, tudo aquilo que você tem de Deus, as experiências, né, os testemunhos, e Deus ele faz questão de que isso, irmão, seja preservado, porque quando ele montou a Arca da Aliança, ele falou para Moisés, guarde lá o vaso com o maná, guarde a vara de Arão, guarde as tábuas da lei, porque servirá de testemunho de tudo aquilo que eu fiz de milagres, de coisas extraordinárias, para que todo mundo aquilo que vê a arca, entenda que ali é a presença de que Deus se manifestou com poder na terra. Já parou para pensar nisso? Se você está aqui hoje é porque Deus olhou para você e deu a oportunidade de colocar em você o Espírito Santo para que você manifeste na terra o poder de Deus. Então, fala para o seu irmão assim, não economize. Não, você não convence nem eu, irmão. Fala, não economize o poder que Deus te deu. Eu dava um glória bem forte, né? Mas tudo bem. Não economize, irmão. O que a gente recebe de Deus, não recebe para guardar, recebe para multiplicar. Quanto mais você estudar a Bíblia, irmãos, você não vai ser um sábio só. Você vai ser alguém que vai exercer sabedoria para ensinar outros. Quando você recebe o dom de profecia, não é para que você seja o profeta, o legal, o que fala com Deus, não. É para que você tenha na sua boca o poder da palavra de transformar aquele que ouve. Nada do que Deus dá para nós é para guardar ou esconder, é para multiplicar. A única coisa que é para você guardar e esconder é a palavra de Deus. O demais, tudo é para multiplicação. Então comece a desfrutar das coisas de Deus, irmão. E você começar a ler a Bíblia assim, ó, e você tem um esclarecimento tão claro do que está escrito, que você vai ficar até admirado. Fala, nossa, Jesus, que coisa maravilhosa. Comece a buscar a Deus a ponto dele falar aqui, como ele falou com o Paulo. Ô Paulo, por que você está me perseguindo, hein? O que eu fiz para você? Ele dá até olhando. Dura coisa é para ti recalcitrar os aguilhões. Né? Duro voltar atrás, é duro mudar a rota, é duro seguir por um novo caminho. Só se eu olhar para mim. Mas se eu olhar para Jesus, a Bíblia diz assim, olhar para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé. Olharam para Ele e quem olhou para Ele foi iluminado, teve a sua vida modificada. Que hoje, através dessa palavra que eu estou ministrando na vida de vocês, irmão, você tem um encontro com Ele real. É você que tem que ter um encontro. Não sou eu que vou ficar, vamos nos encontrar agora. Não. Você tem que propor um encontro. Né? Diferente de Paulo, você conhece Jesus. Né? Se Paulo conhecesse Jesus antes, né, tivesse vivido com os apóstolos, imagina o que ele tinha feito com eles. Tinha atropelado eles, porque ele tinha sede
Eu quero que você hoje seja contaminado por isso. Tenha sede. Tenha sede de querer algo mais. É por isso que Jesus falou assim, que nós somos o sal da terra. Não é só para salgar e para temperar, não. O sal é para dar sede. É para dar vontade no próximo de beber daquilo que você tem para oferecer, que é a água viva que desceu do céu. É isso que você precisa começar a buscar, para começar a desfrutar dos projetos de Deus, dos sonhos de Deus, dos ideais de Deus, daquilo que Ele vai manifestar na terra ainda nesses dias, irmãos. E Ele está procurando pessoas com disponibilidade para ir, independente do resultado. Por isso que quando Davi se apresentou lá no exército, que tinha um gigante, ele não se preocupou com o gigante, ele não se preocupou com a armadura, ele não se preocupou com arma, ele não se preocupou com nada, ele se preocupou com uma coisa: quem é esse incircunciso que está ofendendo o nome do Senhor dos Exércitos? Olha a preocupação que ele tinha: ninguém vai ofender a Deus na minha frente. E tem pessoas aqui que já passou por a situação e sabe o que fez? Ficou quietinho. Desafio gigante, irmão. Tenha medo dele não. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Davi falou: ninguém vai ofender a Deus na minha frente. Ninguém. Não importa o tamanho, não importa a autoridade, não importa o tamanho do povo, não importa quem está com ele, não importa os irmãos, não importa nada. Na minha frente, não. Então você, irmão, que esteja buscando um encontro com Deus aí, depois dessa palavra, não se omita. Deus quer fazer o nome dele valer nessa terra. A gente está vendo aí que passa-se o tempo, as pessoas estão esquecendo quem elas são. O calor aí, o pessoal esquece a unção que tem, né? Esquece a roupa que tem que usar, esquece os princípios, os valores. Né? O carnaval começou com uma festa religiosa até. Hoje, olha o caminho que está lidando. E sabe o que acontece com o crente? Eu vou fazer retiro. Vou me retirar do problema. Não, irmão, o crente ele tem que correr atrás do problema. O problema hoje, sabe o que é? O diabo ele não se omite. Ele não vai arregar porque tem um crente aqui. Ele vai vir aqui para querer intimidar. Sabe o que o crente faz? Não, vou me retirar melhor. Não. Deus te chamou para você ir atrás do problema. A Bíblia diz assim que você foi chamado para destruir as obras do diabo. Onde tem obra do diabo, você tem que ir lá. Deus vai apertar no final, hein? Onde tem obra do diabo, você tem que ir lá, irmão. Não é orar, vou chamar o pastor para orar. Não, irmão, você. O encontro, ele é pessoal. Todos estavam ali reunidos com Paulo, todos ouviram a voz, mas só o nome dele foi chamado. Saulo. Saulo. Pessoal. Você está aqui hoje, Deus está chamando você pelo seu nome, para que você vá e execute os desígnios de Deus, a ordem de Deus. Toda a palavra que é lançada aqui, profética, é para que você use ela. Então não economize o poder que Deus colocou em você. Use. Porque o poder de Deus é assim, quanto mais você usa, mais Deus aumenta. É igual o azeite da viúva. Quanto mais fé você tiver, mais fé Deus vai edificar. Quanto mais palavra você tiver, mais sabedoria Deus vai te acrescentar. Quanto mais experiência você tiver, mais vidas vão ser impactadas por você. Então não se omita. Busque a Deus e fala: Senhor, eu quero conhecer o extraordinário. Senhor, eu quero ver os céus abertos. Eu não quero cantar aqui, não. Que os céus fechados se abram. Abre para quê? Para que os céus têm que se abrir? Você precisa convocar. O que você quer ver do céu? Você já parou para pensar nisso? Não, o surto que os crentes tiveram aí com a doença do Papa, né? Foi até bom, porque assim, fez eu pensar
na Nova Jerusalém. E vem na minha cabeça assim, ó, faço novo céu, nova terra. Estou preparando a Nova Jerusalém que descerá do céu para ser morada eterna para aqueles que permanecem em Cristo. Então está cada dia mais próximo da gente desfrutar depois de estarmos com Ele para sempre. Você consegue ter vontade de estar com Deus para sempre, estar com Deus num lugar onde ninguém esteve. E buscar as coisas assim, receber de Deus coisas que você nunca viu. Eu queria que um dia a Fabiana viesse aqui só para dar testemunho. Que lá em casa a gente brinca assim, ó, quando eu crescer eu quero ser igual a pastora Fabiana. Porque ela já foi alimentada por anjo. Para quem não sabe. Ela foi alimentada por anjo já. Já teve experiência com anjos assim sobrenaturais. Né? Já foi levada até a porta do inferno, né, para ver o destino de muitas pessoas ali. Já ouviu sinais extraordinários. Já viu coisas espetaculares. Eu queria que você um dia só contasse aqui. Para que você comece a entender, irmãos, o nível da dimensão que nós estamos perdendo, às vezes, de Deus, por não usufruir dEle. De estar ocupados, talvez, de estarmos preocupados com as notícias, estar preocupado com o presidente, estar preocupado que agora o Trump vai taxar a China. Né? A gente não tem nada a ver com os problemas dos outros. O nosso problema, irmãos, é com o diabo. E onde ele estiver, precisa ter um crente lá. Onde ele estiver, precisa ter um crente lá. Você vai estar lá? Nossa, que amo Jesus. Você vai estar lá? Quero que Deus torne prática essa palavra, para que você tenha uma experiência mesmo, irmão, sobrenatural. Jesus, eu te peço, para que eles tenham um sobrenatural. Se for com o diabo, Senhor, melhor. Que o Senhor permita. Para você entender como é que está funcionando no mundo espiritual, irmãos, e como Jesus está bem pertinho de vir. Você está esperando por Ele? Quem está esperando por Ele? Levanta a mão bem alto que eu quero ver aqui. O que você está fazendo para Ele vir mais rápido? O que você está fazendo para Ele vir? Fala, Jesus, você podia voltar hoje. Quem queria que Jesus voltasse hoje? Ó, já diminuiu o que está esperando Ele, hein? Hoje não, preciso consertar umas coisas aí, preciso ter uns encontros antes aí, né? Preciso passar no confessionário ali. Não, irmão, ninguém vai te pôr no paredão aqui não, tá? Não é Big Brother não. Deus quer que você aprenda a desfrutar dos momentos com Ele. Paulo não estava preocupado se iria sofrer naufrágio. Aliás, era até legal, né? Porque Deus, ao invés de livrar ele do naufrágio, chegava para ele e falava assim, o barco vai afundar. E fala para todo mundo que está aqui dentro não pular, tá bom? Às vezes a gente quer fugir do problema, irmão, mas Deus quer te colocar lá. O anjo chegou para ele, ó, ninguém pule do barco, porque o barco vai afundar. Avisa todo mundo. Não era mais fácil o anjo pôr a mão lá no barco lá e resolver todos os problemas? Às vezes a gente quer que Deus faça isso, né? Resolva todos os meus problemas. Parece que eu oro para que Deus resolva todos os problemas. Não, irmão. Os problemas, coloca na mão dele para ele resolver. Aí a forma que ele vai resolver não importa, porque no final vai ser glorioso. No final vai ser glorioso. Amém? Amém? Que você que não teve encontro com o Senhor ainda, de mudar a situação, de mudar a sua história, que possa se realizar em nome de Jesus. No dia que você crer. Amém?